Sim, Amado. Bom, agora a gente vai dar uma olhadinha na página especial do nosso site sobre eleições e conferir como ficaram as disputas pelos governos estaduais. 12 estados ainda vão ter segundo turno. Então a gente vai dar uma olhada. Aqui passando, rapidamente falando do Distrito Federal, Ibanez Rocha foi reeleito com 50,30%. Aí, aqui São Paulo ficou para o segundo turno, O que você quer pontuar para a gente? Bom, um segundo turno muito difícil para o PT, porque o interior paulista é muito antipetista. Já houve emissários do Rodrigo Garcia, emissários do Bolsonaro procurando o Rodrigo Garcia para pedir um apoio ao presidente a nível nacional e ao Tarcísio a nível estadual. Provavelmente o apoio, então, vai ser para o Tarcísio, do Rodrigo Garcia. Não dá pra gente dizer isso por enquanto. Ainda, até porque o próprio futuro do Rodrigo Garcia não está definido ainda. Há uma especulação que ele pode deixar o PSDB. Ele é um quadro novo do PSDB, entrou recentemente e há uma possibilidade dele sair. Mas, sem dúvida, o PSDB, a nível nacional, vai ser um partido cujo apoio vai ser disputado. Uhum. No Rio de Janeiro, aconteceu o que pior podia acontecer para o Lula. Ele não tem um palanque mais agora no segundo turno, porque o Marcelo Freixo foi derrotado em primeiro turno, com a vitória do Cláudio Castro com 58,67%. Vamos falar aqui de Minas? Minas acontece a mesma coisa, Calil foi derrotado, Zema ganhou em primeiro turno com 56,18%. O Zema já disse hoje que apoiar Lula sob nenhuma hipótese, conforme a gente tinha dito ontem. Agora, uma questão sobre o Zema. O Zema foi ontem recebido entre os apoiadores com gritos de presidente, porque ele não pode mais se candidatar à reeleição, então um possível próximo passo para ele daqui a 4 anos é tentar a presidência da República. Mas e o Bolsonaro? O Bolsonaro, se for reeleito, ele tem outro grupo político. O Zema não é do grupo político do Bolsonaro, é uma outra direita. Uhum. Interessa o que mais ao Zema? A eleição do Bolsonaro e o fortalecimento dessa direita, ou ele fazer uma oposição ao Lula para ele se candidatar contra o PT daqui a 4 anos? Isso pode fazer com que o Zema apoie o Bolsonaro pero no mútuo. Não vamos nos surpreender se ele não arregaçar as mangas de fato pelo Bolsonaro em Minas Gerais, que é um estado que o Bolsonaro já perdeu, Sim, importantíssima essa informação do Amado, então. Agora, falando aqui em Goiás, você acredita na neutralidade do Caiado? Eu acho que, no caso do Caiado, ou vai ser neutralidade ou vai ser como o Zema. Ele pode declarar um apoio daquela coisa PT jamais, porque olha a diferença do que o Zema falou hoje. O Zema poderia hoje já ter dito, é Bolsonaro. Ele disse, PT não, é diferente. E o Caiado pode ir pela mesma linha, se manter na direita, dizer PT não, mas não fazer nada pelo Bolsonaro ou fazer muito pouco. Sim. Agora, no Paraná, há um alinhamento do Ratinho com o Bolsonaro, mas o partido do Ratinho, o PSD, tende a apoiar o Lula ou ficar neutro. O Gilberto Kassab foi ministro dos governos do PT, tem uma proximidade com o Lula, é possível que ele declare apoio ao Lula. Isso é interessante que, por exemplo, o Kassab não teria articulado para o Tarcísio em São Paulo? Não faz parte ali de uma articulação? Ele é, digamos assim, a eminência parda da candidatura do Tarcísio, sem dúvida. Isso pode levar ele a uma neutralidade a nível nacional. Nesse momento, sem dúvida, a coisa mais importante do Gilberto Kassab é eleger o Tarcísio. Sim. E o adversário do Tarcísio é o PT. Uhum. Isso pode fazer, sim, com que o Kassab fique neutro. Sim, e ao mesmo tempo, o partido dele, PSD, pode ser que apoie, então, Lula. Mas se o Kassab não quiser, o PSD não vai nem para a direita, nem para a esquerda, nem para frente, nem para trás. É o Kassab que manda. Gente, o mais engraçado é que política, assim, não é uma exata. Não é uma exata, né, Amado? Eita, nós vamos lá. Agora é o seguinte, Rio Grande do Sul é um estado que pode influenciar muito os rumos do PSDB nessa eleição. Porque Eduardo Leite foi por uma margem muito apertada para o segundo turno. Ele foi para o segundo turno por 2.500 votos, gente. Isso é nada, isso é uma escola. É uma escola. Edgar Preto, do PT, tem 1.700.000 votos que vão para algum lugar. Sim. O que o PT a nível nacional pode fazer? Bonitão, você quer o PT te apoiando no Rio Grande do Sul? Então o PSDB tem que apoiar a nível nacional o PT. Como já há diversas lideranças tucanas fazendo. Provavelmente, agora no segundo turno, você vai ter uma declaração
pública do Fernando Henrique de apoio ao Lula. No primeiro turno foi uma mensagem ali meio cifrada, que a Simone Tebet leu como apoio a ela, o Lula leu como um apoio a ele, mas no segundo turno o Fernando Henrique vai se declarar um eleitor do Lula. E eu vejo o PT negociando esse Rio Grande do Sul aqui com o Leite. Quer o nosso apoio? Então, a nível nacional, tem que ter o apoio ao Lula. Agora é o seguinte, no Nordeste é um cenário de terra arrasada para o Bolsonaro. Por quê? Os candidatos não petistas, ou que não são de partidos aliados do PT, que foram para o segundo turno contra aliados do Lula, eles não podem ser Bolsonaro. Porque se, por exemplo, o Fábio for Bolsonaro em Sergipe, ele não tem a menor chance. Se ele defender o Bolsonaro, se ele abraçar a candidatura do Bolsonaro, ele não tem a menor chance. Vamos descer aqui um pouquinho para ver os outros estados do Nordeste? Bahia também, né? Piauí foi resolvido no primeiro turno, derrota do chefe da Casa Civil, o Ciro Nogueira, que não elegeu o candidato dele, o PT ganhou em primeiro turno. Vamos descer aqui mais para a gente ver os outros do Nordeste. Rio Grande do Norte, primeiro turno. Ceará, primeiro turno. 2 petistas eleitos. Vamos descer lá para a gente chegar na Bahia, pessoal, por favor. Mais um pouquinho para baixo, mais um pouquinho. Aqui, ó. Alagoas e Bahia acontece isso que eu estou falando. O MDB ele é o candidato do Lula, o Paulo Dantas, é do grupo do Renan Calheiros. O Rodrigo Cunha, do União Brasil, que é o candidato do Arthur Lira e Tucano, ele não pode ser Bolsonaro. Porque se ele for Bolsonaro em Alagoas, a exemplo do ACM Neto na Bahia, eles não têm menor chance. O ACM Neto vai ter um problema, porque ele não vai ter candidato a presidente. Ele não pode abraçar o Bolsonaro. Olha o candidato bolsonarista quanto teve. 9,08, o João Roma, ex-ministro. Sim, uma diferença, gente, muito grande com o segundo colocado, né? A Bahia está praticamente decidida, porque o Jerônimo não ganhou por 0,55. É muito pouco, muito pouco. Vamos descer aqui para a gente ver os outros do Nordeste. Pernambuco, uma disputa interessante, porque se São Paulo teve o fim da dinastia tucana, a dinastia não é a palavra boa, o fim do domínio tucano, em Pernambuco, a dinastia que comanda Pernambuco pode mudar de mãos, porque vai continuar com a família Reis. Só que quem está em primeiro lugar, com uma margem muito pequena, é a Marília Reis, prima do Eduardo Campos, né, o ex-presidenciável que morreu, e que tem no filho dele, prefeito de Recife atualmente, um herdeiro político. Sim. Só que a Raquel Lira, do PSDB, tá, além de muito próxima da Marília, tem a questão emocional que a gente falou ontem. Ela perdeu o marido dela no dia de ontem, e isso, mesmo que a candidata não faça nenhum uso político disso, o eleitor se mobiliza emocionalmente. Sim, até porque ela, eu não sei, pelo menos até o momento que eu acompanhei, ela preferiu não se pronunciar ontem. Não, ontem ela falou que era um dia de luto para ela. Ela não falou. Hoje eu ainda não vi, mas ontem ela decidiu que ela ficaria em silêncio. Sim, o esposo dela morreu, teve um infarto. E como o Amaro estava falando, desse movimento mesmo da população, do eleitorado, se comover com a história dessa candidata, né? Isso pode influenciar. Vamos lembrar, gente, o quanto que o brasileiro se mobiliza, né? Emocionalmente com casos, com dramas como esse. Em 2014, o Eduardo Campos morre, a Marina dispara, quase vai para o segundo turno. Em 2018, há a facada no Bolsonaro, ele ganha. Então, esse fator emocional pesa muito na hora do voto. E, gente, o Norte, para a gente concluir, ficou bem dividido, como, aliás, foi a divisão também a nível presidencial. Vamos subir um pouquinho aqui, no Tocantins, Tocantins e Pará foram resolvidos no primeiro turno, aí vamos subir lá. Aqui no Amapá, também resolvido no primeiro turno, um partido da base do PT, da base do Lula, Solidariedade. Clécio. O Clécio, que foi prefeito de Macapá, vamos subir. Aqui o Maranhão, só Maranhão Nordeste, vamos subir, só para a gente concluir. Bom, o Acre, primeiro turno, um apoiador do presidente Bolsonaro, vamos subir. Amazonas, vai haver segundo turno, você tem o Eduardo Braga apoiado pelo Lula, mas o Wilson Lima também não é exatamente um adversário. Tem ali uma disputa que não vai ser muito nacionalizada. E vamos subir um pouquinho.
Roraima resolveu no primeiro turno, vários estados da região norte resolveram no primeiro turno. Não vai ser um estado em que vai ter muita disputa. A gente tem uma arte do mapa, pessoal, do que foi para segundo turno o primeiro, né? Isso é legal. Aquela arte, ela é bem simples, mas ela é legal da gente A gente não falou, falar rapidamente do Centro-Oeste. Centro-Oeste foi um strike bolsonarista, ou melhor, um strike da direita. Sim. Porque tanto o... Cadê o mapinha? Aquele é o mapa de onde o Lula venceu e o Bolsonaro venceu. Eu achei que a gente tinha esse mapinha falando segundo turno, primeiro. Se não, vamos voltar naquele dos estados, pessoal. Vamos voltar nesse aqui. Vamos descer ali pro Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Vamos rolar a tela aqui, por favor? Eu acho que tá aqui. Aí. O Mato Grosso resolveu no primeiro turno, foi eleito Mauro Mendes. E no Mato Grosso do Sul... Vamos descer aqui, pessoal? No Mato Grosso do Sul foi para o segundo turno, PSDB contra PRTB, também dois candidatos que não são da base do Lula, não apoiam o Lula. Sim, e que vão se enfrentar. Inclusive tem um fato curioso aí, né, Amado? Porque a gente lembra que no último debate da Globo, a candidata à presidência, Soraya Tronic, enfim, fez algum ataque ao presidente Bolsonaro em uma das falas e falou a respeito do capitão Contar. Exato. Né? Que o presidente não era mais aliado a ele, enfim. E aí ele pediu votos ao capitão Contar. E ele conseguiu. E ele conseguiu, Contar, né? Subiu nas pesquisas, muito apertadinho aqui com o Eduardo. Como que ele estava nas pesquisas? Ele estava lá embaixo, estava em quarto lugar. Então pode ter sido mesmo o reflexo do debate. Pode ter sido um reflexo do debate, sim. E aqui o DF, que a Isadora vai falar mais detidamente daqui a pouco, o DF foi resolvido no primeiro turno, como a gente já falou também. Vamos dar uma olhadinha em Santa Catarina? Santa Catarina, surpreendentemente, foi para segundo turno. Eu acho que Santa Catarina está lá no alto, pessoal. Ali naquele canto, me lembro. Não. Acho que é o primeiro. Aqui, ó. Lá? Ó. Santa Catarina, surpresa, porque você tem um segundo turno bem nacionalizado entre o Jorginho Melo, senador do PL do Bolsonaro, e o Décio Lima, do PT, que foi uma eleição surpreendente, porque o atual governador perdeu já em primeiro turno, o Moisés, do Republicanos, outro bolsonarista foi para o segundo, e em um estado sem tradição petista, o Décio Lima conseguiu levar para o segundo turno, o que foi uma grande vitória para o PT local. E é o único lugar da região sul onde o Lula terá um palanque. Será em Santa Catarina. Rio Grande do Sul, o PT ficou fora, Paraná foi resolvido no primeiro turno. Sim. Então a gente tem aí Santa Catarina, né, com o segundo turno. Jorginho Melo, né, do PL, partido do presidente. Eu lembro que ele ganhou destaque na CPI da Covid, em que ele defendia ali, defendia o presidente, defendia o governo. Bolsonaro. Vamos botar aquele mapa nacional para a gente ver a divisão dos estados entre Lula e Bolsonaro? Só para eu fazer um comentário rapidinho. Aqui a gente vê a divisão do país, né, Larissa? Que é uma coisa, enfim, horrível para o Brasil. Sim. Seria muito melhor que o Brasil tivesse uma homogeneidade nessa distribuição de cores, seja por um lado, seja por outro, a divisão é muito ruim. Agora, vamos lembrar no início do nosso papo do desafio que você me perguntou, né? É o seguinte, o Lula precisa melhorar a situação dele nesses três estados, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Minas Gerais, que ele já venceu, ampliar a distância, ser mais do que 5, e São Paulo e Rio de Janeiro, ele precisa melhorar a situação. Vamos botar aqui em São Paulo rapidinho? Em São Paulo, ele teve 40,89% dos votos, ou seja, 8 pontos, ou 7,5 abaixo do que ele teve nacionalmente. E o Bolsonaro teve 47,71%. 4 pontos acima do que ele teve nacionalmente. E no Rio de Janeiro, a situação também foi ruim para o Lula. 4,68, portanto, 8 pontos abaixo do que ele teve nacionalmente. E o Bolsonaro, 51,09. No Rio de Janeiro, o Bolsonaro estaria eleito em primeiro turno, se o Rio de Janeiro fosse um país. Olha, é verdade. E o Lula precisa diminuir muito. Ele precisa diminuir
essa diferença. Não muito, porque ele precisa de poucos votos, mas precisa, e fundamentalmente, não perder. Porque isso é algo que o PT também tem que se preocupar. O brasileiro gosta de ficar do lado que ganhou. Se houver uma percepção das pessoas de que quem vai levar é o Bolsonaro, o camarada que não está nem aí se é Lula ou Bolsonaro, mas ele é movido por essa questão, por esse fator emocional de querer estar do lado de quem ganhou, ele pode também abandonar o Lula. Então, assim, é improvável, mas não é impossível, claro, que o Lula tenha menos votos do que teve no primeiro. Não, com improvável, certeza. mas possível. Sim, e acontece todo um convencimento mesmo, né? É o nisso que o Bolsonaro vai trabalhar. Os indecisos, enfim, aquela pessoa ali que votou no Bolsonaro e vai tentar de alguma forma convencer aquela pessoa que estava indecisa, que colocou ali o voto branco, nulo, enfim, né? Até ontem o ministro Alexandre de Moraes, presidente do TSE, falou a respeito dos votos brancos e nulos. 4,07%, Muito né? pouco. Ele considerou pouco, a abstenção ficou ali na média de 20%. E aí temos esses desafios que você falou. Você pontuou o desafio de Lula e do presidente Bolsonaro. Bolsonaro é Nordeste. Ele hoje já anunciou privadamente, pessoas da campanha dele já disseram que vai ser montado um QG no Nordeste da campanha dele, porque as maiores derrotas para um lado e para o outro se deram para Bolsonaro no Nordeste. A derrota que o Bolsonaro teve no Nordeste, o Lula não teve em nenhum lugar do país, né? Houve estados em que foi um 7-2,5, né? 7 votos por cada 10, 7 iam para o Lula, 2,5 para o Bolsonaro e o 0,5 ali distribuído entre os outros. Foi o caso da Bahia. Então o Bolsonaro, que tem, de novo repetindo, 7 milhões de votos a conquistar, se o número de abstenções for o mesmo, ele precisa melhorar a situação dele no Nordeste. Porque em São Paulo, no Rio de Janeiro e Minas Gerais, ele pode melhorar? Pode, mas ele já teve votações tão altas nesses lugares que a tendência dele é que ele consiga uma margem menor, ampliar uma margem menor nesses lugares. Sim. No Nordeste, não. No Nordeste, a situação dele foi muito ruim. Daí, esse empenho que algumas pessoas da campanha anunciaram que o Bolsonaro terá nesse segundo turno no Nordeste. Sim, inclusive fontes, né, próximas, fontes ali do governo, já estão falando de um planejamento, uma estratégia do governo de querer implantar ali o 13º do Auxílio, né, Brasil. do Auxílio Brasil para mulheres, algo desse tipo. O Bolsonaro já vai anunciar que haveria um 13º do Auxílio Brasil para as mulheres, quer dizer... Você acha que essa poderia ser uma boa estratégia para... Acho que atrapalhar não atrapalha, né? Atrapalhar Você não. dá dinheiro para o eleitor na época da campanha, eu não conheço ninguém que perdeu o voto assim. Agora é o seguinte, vamos ver, gente, considerar que a região, uma das regiões, se não me engano, é a região com maior número de beneficiários do Auxílio Brasil, como era do Bolsa Família, é a região Nordeste. O Bolsonaro triplicou o valor do Auxílio Brasil em relação ao Bolsa Família. Era R$200, ele no início do ano mudou para 400 e recentemente aprovou uma lei para subir para 600 até dezembro. E não mudou nada. Mesmo? A votação dele foi terrível na região Nordeste. Isso mostra que não necessariamente o eleitorado pobre que recebe Auxílio Brasil está, em função desse dinheiro, deixando de votar no Lula para votar no Bolsonaro. Talvez, como os petistas dizem, muitos estudiosos dizem, o laço que une os nordestinos ao PT seja tão forte a ponto de, mesmo o Bolsonaro triplicando o valor do Auxílio Brasil, eles não deixarem de votar no Lula por reconhecerem no Lula o presidente que fez uma gestão que mais dividendos trouxe para a região. Sem dúvidas, Amado. Eu acho que é exatamente isso mesmo, a história, né, do PT ali com parte do Nordeste, enfim, é muito bem lembrado isso, o desafio do presidente Bolsonaro para
captar ali a população nordestina é um baita desafio, né? É um baita desafio, sem dúvida. E a dúvida. gente vai acompanhar. Guilherme Amado, nosso colunista de política, vocês estão acompanhando aqui, ó, e vai aparecer aí na tela de vocês também a coluna do Amado, tá? Onde vocês encontram aí informações a respeito da política brasileira, furos, matérias exclusivas. Amado, muito obrigada, meu querido. Obrigado a você, Larissa, Até a próxima, e obrigado à nossa audiência. Até a próxima.